Direto de Brasília, vamos para nossa conexão com Diego Amorim, o nosso diretor de jornalismo da Nova Brasil, nosso âncora lá em Brasília. Diego, que já está conosco para trazer esse bom dia sempre, é claro, né, com uma análise perfeita e aquela reflexão. Hoje eu queria te provocar no seguinte assunto, Diego. O que é que o caso recente envolvendo o ministro do STJ nos lembra sobre a vida privada das autoridades? Está chegando aí uma sexta-feira, um fim de semana. E aí, hein? O que é que a gente pode refletir sobre esse caso? Bom dia, Diego. Bom dia, Anne. Bom dia, Josival. Bom dia, Paraíba. Olha, a gente se assustou aqui em Brasília nessa semana com um caso em investigação ainda, investigação sigilosa, que esbarra em um ministro do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Trata-se do ministro Marco Buzzi. A acusação é a seguinte: diz que o ministro estava no início desse ano, em janeiro, na casa de praia. Tinha um casal de amigos do ministro lá. Esse casal de amigos tem uma filha. Alguns falam que tem 18 ou 19 anos. Alguns falam que é 18, outros falam que é 19. Tem lá ou 18 ou 19 anos. E na praia, na água do mar, o ministro do STJ teria tentado agarrar essa menina várias vezes. Assédio sexual, envolvendo uma filha de um casal de amigos. Pois bem, o casal de amigos e a menina já deram depoimento. Tanto o STJ quanto o CNJ confirmam que essa investigação está em curso. O ministro nega com veemência, diz que foi pego de surpresa com essas informações. O ministro apresentou um atestado médico, informações de bastidores dão conta de que ele está muito abalado e pediu licença médica. Pediu licença médica e está afastado do STJ. Pois bem, que isso? A investigação vai acontecer. Obviamente, não sou investigador, não vou falar aqui da investigação envolvendo o ministro do STJ. O que eu quero trazer de reflexão hoje, Anne e Josival, e você que nos acompanha, é que até muito pouco tempo atrás, o que uma autoridade, seja ela ministro, deputado, senador, governador, vereador, fazia na sua vida privada, isso ninguém mexia. Era uma coisa intocável. Não, isso aí é da porta para dentro. A gente vai analisar como é que é a autoridade quando ela estiver ocupando o cargo lá no tribunal ou no Congresso Nacional. Isso tem mudado e mudado cada vez mais. E, na minha avaliação, mudado corretamente. Antigamente, se o deputado batia na mulher em casa, isso não era notícia. Josival deve se lembrar disso, porque até o próprio editor lá no jornalismo falava: não, isso é coisa da vida pessoal do deputado, não tem nada a ver com o deputado, ele fez isso lá dentro de casa. Agora não. Por quê? São vários fatores. Talvez pelo advento das redes sociais, que já são uma realidade, né? Então as coisas agora são mais conhecidas. O cara não consegue mais fazer besteira dentro de casa sem que isso se torne público em algum momento. E, de fato, Anne e Josival, se a gente parar para pensar, faz todo sentido. É claro que quando a gente escolhe, por exemplo, um presidente da República, esse ano vai ter eleição geral em que a gente vai ter que votar para presidente, a gente não está escolhendo um pai, a gente não está escolhendo um marido, a gente não está escolhendo um pastor, e às vezes as coisas se misturam na nossa cabeça. A emoção está tão cheia, está tão aflorada na eleição, que a gente vota pensando muito nisso. Não, a gente está escolhendo um presidente, que é um gestor, é um cargo decisório. Mas o que ele faz na vida pessoal dele, isso interfere muito e pode mudar a nossa percepção dessa pessoa. E eu digo mais, eu acho que cada vez mais a gente tem que saber o que acontece na vida pessoal das autoridades. Não dá para ter essa separação. É óbvio que eu não estou falando de invadir privacidade, de vida íntima, essas coisas. Pior que até isso as redes sociais estão fazendo aí com pessoas públicas, né? Mas o que eu estou dizendo é, rapaz, se o cara bate na mulher, eu vou votar nesse cara? Não vou. Se esse cara tem lá um hábito com o qual eu não concordo, é um hábito imoral, eu vou votar nesse cara? Não vou, né? E os candidatos estão cada vez mais percebendo isso. Eu devolvo para vocês dizendo isso, Anne e Josibal. Os candidatos também estão cada vez mais percebendo isso. E aí é onde a gente vai ladeira abaixo nos debates, naquela baixaria que a gente vê em debates, em que não há mais debate de propostas, há debate de pessoas, e agora não mais a vida particular, a vida pública dessas pessoas, mas a vida privada e particular dessas pessoas também entra em jogo. É uma coisinha para a gente pensar, viu? Aquele deputado, senador, governador que você vota,
Ele não é só aquilo ali que está lá no plenário, não. Ele é muito mais do que aquilo e muitas vezes vale você querer sim conhecer um pouquinho da vida dessa criatura, viu? Anne Josival. Perfeito, sempre na reflexão. O Josival já tem mais tempo aí acompanhando esses assuntos, vai lembrar de muitos casos assim, né, envolvendo a vida privada. Diego fala da história de antigamente. Antigamente o negócio era tão grave, por exemplo, que o casal de amigos do ministro ou de qualquer autoridade, a filha, não teriam coragem de denunciar. Nem isso, nem a vítima teria coragem de denunciar. Né? Quanto mais o setor que cercava as autoridades, né? Olha, a autoridade deitava e rolava e tal. Aí tá vendo esse escândalo aí que envolve um bilionário dos Estados Unidos, envolvendo político, acaba mais sendo cueca. Quer dizer, para você ver, no mundo da política, no mundo empresarial, de certa forma, no mundo das autoridades, era isso que acontecia, uma farra gigantesca e a questão da exploração sexual era costumeiro e tal. Ainda bem que nós está mudando muito, Diego. Ainda bem que está mudando muito. Ainda bem. E precisamos sempre dessas reflexões para a gente continuar cada vez mais essa mudança. Para chamar a atenção, né, sobre os problemas. Exatamente. Porque são tantos os escândalos, são tantos os problemas do dia a dia que você pensar um caso desse para poder você fazer uma reflexão, Diego, parabéns para você, porque qualquer manchete de Brasília hoje seria o quê? Seria ministro Dino manda acabar penduricários. Penduricário. A seria essa. Então o escândalo chama sempre a atenção mais forte da imprensa. Mas aí a gente Diego trouxe e a gente tem que refletir sobre comportamento, conduta, que é a discussão que está lá também no Supremo Tribunal Federal. Comportamento e conduta de todas as autoridades. Diego Amorim, muito obrigada. Boa sexta-feira, bom trabalho para vocês e até a próxima segunda, se Deus quiser. Até. É isso. Bom, vamos relembrar a nossa interação. 991-288082 é o nosso WhatsApp para você continuar também trazendo, claro, a sua análise, o seu ponto de vista. Fica à vontade para interagir. Já vou abraçar aqui, Jó Brasil, no bairro da Torre, Maria, que está em Gramame, o Wellington, que está agora em Mangabeira, Leonardo, que está nos assistindo agora no bairro do Bessa. Continue enviando a sua mensagem. Judson, que está em Bahia, Gabriel, que está em Santa Rita. E daqui a pouco a gente registra aqui, é claro, a sua companhia e a sua demanda também, porque você pode continuar enviando a sua sugestão de pauta, o seu pedido aqui de ajuda do Manhã TH+, para resolver qualquer situação aí na sua comunidade.